Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira videoaula do curso completo de esquemas elétricos. Neste curso nós vamos aprender sobre eletrônica analógica, vamos ter a base, vamos ter uma base aí também de eletrônica digital, vamos falar aí de divisões em blocos, vamos falar também aí de circuitos digitais, setor lógico e o setor de RF, que é radiofrequência, né? Vamos trazer um curso aí detalhado de esquema elétrico e seus segredos. Módulo detalhado aí de cada bloco contido no esquema elétrico, que são processador, memória flash, Power Manager, carga e dados, câmeras, sensores, áudio, LCD, touch, botões, radiofrequência, seria aí o Wi-Fi, Bluetooth e FM, os nossos SIM card, que seriam os nossos chips aí das operadoras, card SD, que é os nossos cartões de memórias para aparelhos aí que suportam essa modalidade, os nossos vibracais aí, flash também, os nossos alto-falantes, enfim, nós vamos abordar então no que tange a leitura de esquemas elétricos. E nessa primeira videoaula eu gostaria de apresentar para vocês, né, detalhadamente aí cada arquivo que contém na pasta quando nós baixamos o manual técnico, independentemente aí do aparelho que a gente tem aí na bancada de trabalho, nós vamos precisar estar baixando o manual técnico, de preferência completo, para que nós venhamos chegar em um resultado mais rápido. Nos nossos dias atuais, os aparelhos mais novos têm tido uma certa dificuldade aí para encontrar manuais técnicos completos. Então o curso ele tem o objetivo de te dar uma grande base para ter uma grande experiência de conseguir, mesmo sem o manual técnico completo, solucionar os problemas aí nas placas, smartphones e tablets, tá pessoal? Então tudo que for passado é necessário que você assista as videoaulas do início ao fim, sem estar pulando etapas, para que você realmente consiga ter um aprendizado excelente, tá? Eu estou aqui no microscópio com uma placa do Gran Prime, o G530H, porque eu quero estar mostrando aí para vocês como funcionam os arquivos que nós baixamos então através de algum site ou blog aí que fornece para nós, tá bom, pessoal? Eu vou abrir aqui a pasta, eu tenho diversos manuais e você vai precisar de alguns programas no seu computador, que seria o WinRAR, né? Para você estar descompactando os arquivos zip, que vem dessa forma aqui, ó, tá? E você ter aí um bom leitor de PDF. Eu vou clicar aqui no G530H e você pode ver que eu uso, né, esse leitor de PDF, FOXIT, Foxit, tá? Então, quando você baixar o manual completo, ele vai vir aqui, ó, com todos esses arquivos, né? O cover. O que é o cover? O cover é apenas aí a capa, tá, pessoal? É apenas aí a capa desse manual de instrução. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Olha só. E note que ele é somente a capa, como se fosse aí o início de uma apostila, tá? Geralmente você vai encontrar 2 páginas apenas nessa área de cover, ok? Você vai notar aqui algumas especificações e vai ver então um sumário, né, das páginas aí que nós vamos ter a seguir, tá bom? Logo após nós vamos ter então
o segundo arquivo, tá? E nesse segundo arquivo, pessoal, nós vamos encontrar aí como fazer a desmontagem e montagem do aparelho. Então, o manual técnico ele serve de grande auxílio, aí 50% de ajuda em nossos reparos de placas. E não é somente para reparar a placa, ele serve também de auxílio para identificação no momento de nós desmontarmos esse aparelho para fazer uma troca de um touch, para fazer a troca de um LCD, para fazer a remoção de todos os parafusos corretamente. Então, quando o manual técnico ele vem completo, que nós conseguimos encontrar ele completo, serve de grande auxílio não somente para fazer uma recuperação avançada de uma placa, mas também para fazer uma troca comum de um touch, de uma LCD, para saber aonde está passando os flex e flat contido aí nessa placa. E um exemplo é deste aqui, que nós temos então esse arquivo de como desmontar e montar novamente o aparelho. Então você vai acompanhando que nós temos aqui, ó, já na primeira página, desse arquivo, ele apresentando aí que o Gran Prime ele tem uma tampa na sua parte de trás, ao lado então do flash, tá? Ele tem uma tampinha e ao remover nós encontramos esse flat, né? Esse conector aqui da LCD, tá bom, pessoal? Que é do LCD para nós desconectarmos. Então, quem já está aqui para fazer reparos de placas avançado, para conhecer essa área de esquemas elétricos, né, já deve estar aí fera, sabendo que você não precisa remover os parafusos para trocar então uma LCD ou o touch do Gran Prime. Somente abre essa tampinha, remove então esse conector e você vai conseguir fazer a troca sem ter acesso à placa do Gran Prime. Então, para quem fosse trocar isso, essa seria a etapa. E ele vai mostrando, ó pessoal, depois colocar na máquina. Quem não tem a máquina usa uma estação de ar quente, ou quem tem a separadora de LCD, melhor ainda. E para quem vai precisar ter acesso, tá, à placa para fazer um reparo de placa, então você vai ter que fazer a remoção de todos os parafusos e o manual técnico vai explicando. Logo após ter removido então a frontal, nós vamos ter aqui, ó, número 5. Nós temos todas essas numerações em vermelhos que está apresentando as travas que se tem na moldura. Então nós vamos fazer todo o processo de destravamento e vamos chegar na nossa placa, tá? Vamos chegar então na placa aí do aparelho e ele vai solicitar que faça a remoção de câmera traseira, câmera frontal, nós temos os speakers, tá, pessoal? E assim por diante. Então note que é de grande auxílio. Olha só. E depois então ele vai começar a mostrar para fazer a remontagem aí desse aparelho. É o segundo arquivo que vem em uma pasta do manual completo. E logo após então nós vamos ter o part list. E esse part list, ele é muito importante que nós tenha este arquivo em qualquer placa que nós formos fazer um reparo avançado. Por quê? Porque o part list, ele tem essas 3 guias, que é ali a guia primeira do código. Esse código, ele não está aqui em vão. Tudo tem um porquê. Qual é o porquê desse código estar aqui? Esse código ele serve para que nós entramos em um site externo através da internet e através desse código no site nós vamos conseguir ver quais placas, além da que nós estamos, tem esse mesmo componente para que nós efetue a troca com sucesso. Por exemplo, se eu precisasse trocar, tá? Se eu precisasse aí trocar
essa bobina, esse capacitor, mas não tenho no momento uma placa do G530 para trocar essa bobina e esse capacitor, então eu vou atrás da bobina e do capacitor aqui no part list, vou pegar o código, vou copiar e colar em algum site externo, e então esse site vai me dar o resultado de placas e código do componente naquela placa, naquele manual técnico, para que eu esteja removendo de lá e colocando aqui então na minha placa que eu desejo fazer a recuperação com sucesso. Então esse código serve para isso, tá? Esse código serve para isso. Por exemplo, vamos procurar aqui depois alguns componentes e eu vou mostrar para vocês a importância do part list, tá? Então o código vai servir para isso. Look quer dizer o código, pessoal, que está no design, tá? Tá aqui, ó, design. Look. Esse look, eles são os códigos que estão no designer, no layout da placa, que nós já vamos chegar lá, no layout da placa. Então, se lá no layout da placa eu encontro o D500, o código do D500, para mim procurar na internet algum componente em um site específico para fazer a troca com sucesso, vai ser esse primeiro. O segundo são todos os códigos que contém no layout, no desenho da placa, que logo a gente chega lá para você entender. E a terceira guia é a descrição. O que significa esse D500? Sempre a primeira numeração, tá? A primeira letra, a letra é o que vai estar na descrição, tá, pessoal? O que tem na letra é o que está na descrição. Ou seja, a letra D significa um diodo. Olha só, eu vou copiar e vou colar aqui, ó, para você ver, ó. Ele é um diodo, tá? Note que ele é um diodo. Depois vocês vão entender aqui o que quer dizer as outras letras. Ele é um diodo. Aqui logo abaixo nós temos outro D, só que aqui ele está dizendo que é um diodo Zener. Beleza? E assim por diante, né? Nós temos as três variações aqui do diodo. Logo aqui abaixo nós temos a letra Z e a letra D. O que isso quer dizer? Descrição. Um diodo TVS. E assim por diante. Tá, pessoal? UME 500. Olha só, UME 500 está falando que é memória. E assim nós vamos vasculhando. Letra TH está falando na descrição que é um termistor. Então, para isso serve o part list. Vamos pegar o outro arquivo. E nós vamos ver que aqui também tem um arquivo importante que, porém, muitos não desfrutam da sua importância. Tá? Qual é esse arquivo? É um arquivo que apresenta as peças que contém no aparelho e a sua identificação. Por exemplo, o touchscreen. Essa primeira peça aqui é o touchscreen do Grand Prime. Eu vejo que aqui em cima está passando então o flex do touch. Tá? Aqui em cima está passando o flex do touch. Então eu vou evitar de colocar por demais uma espátula nessa região no momento que eu fizer a remoção. Logo aqui abaixo eu tenho o LCD. E eu vejo que o flex do LCD está correndo aqui na lateral direita. Então eu vou ter cuidado ao eu passar também a espátula para fazer a remoção dessa LCD. Logo aqui abaixo eu encontro também o botão Home e assim por diante. Ele vai me apresentar a câmera frontal, câmera traseira, os speakers, o alto-falante, o botão plástico de volume mais e volume menos, a nossa bateria, a carcaça.
Então, também é algo importantíssimo, porque se eu tenho em mãos, se eu tenho em mãos esse arquivo, logo que primeiramente, antes de eu fazer qualquer desmontagem do aparelho, eu vou abrir ele e vou observar aonde que está o flex do LCD, aonde está o flex do touch, para que eu não venha danificar e ter prejuízo se for somente uma recuperação aí de placa avançada. Tá bom, pessoal? Então também esse arquivo deve ser explorado. Nós vamos ter também as especificações do produto. E muitas pessoas, ao observar essas especificações, elas abandonam esse arquivo e deixam de lado. Só que o que contém nesse arquivo, além desse monte de número aqui, desse monte de letras que muitas pessoas não dão importância, ele principalmente, pessoal, se você vir aqui embaixo, para depois você entender o que está aqui para cima, nós vamos ter as funções, as suas especificações, tá? Olha aqui que ele está apresentando que o Android KitKat 4.4, vai falar do nosso processador, vai mostrar aqui que ele é 2G, 3G, a RAM, quantos gigas são. Vai falar aqui da nossa bateria, Bluetooth, USB, Wi-Fi. E logo abaixo, nós vamos ter então uma informação que muita gente deixa de lado, que seria essa informação. Eu vou pegar aqui e vou verificar se o tradutor vai conseguir traduzir para nós ele. O que isso quer dizer? Precauções. Nós temos aqui, precaução de dispositivos eletrostáticos, ESD. Quando nós vamos mexer na placa de um aparelho celular, tablet, computador, notebook, nós precisamos estar prevenidos utilizando equipamentos ESD. Uma boa manta antiestática, luvas antiestáticas, uma pulseira antiestática. Então nós precisamos ter esses cuidados. O próprio manual técnico, que é confidencial, seja aí da Samsung, LG, Apple, enfim, qual seja, eles sempre vão indicar, pessoal, falando de eletroestática. Nós precisamos entender que nós temos que utilizar uma manta antiestática, uma pulseira antiestática e uma luva antiestática para ter sucesso nos reparos de placas. Porque às vezes, com a sua eletricidade que tem no seu corpo, você vai encostar na placa sem esses equipamentos e vai acabar então causando mais problema nessa placa, ajudando então a não recuperação da mesma. Ou seja, você só vai perder tempo e não vai solucionar o problema, tá? Então aqui tem algumas instruções e essas instruções nos levam a acreditar então que nós devemos utilizar os equipamentos ESD. Se você vir um pouquinho mais para baixo, nós vamos então ver as informações sobre a instalação de software de SW. Tá? E aqui vai estar nos mostrando o programa a ser utilizado para a instalação do software, o nosso tão sublime Odin, versão 3.09, 3.10, 11, 12, enfim, a mais atualizada. E também vai mostrar aqui o Gig Box, ou seja, a nossa box que vai fazer então o Gig aí no aparelho. Aqueles que fazem direto aí a instalação de software pelo PC ou fazem então com as suas respectivas box que se tem. Então aqui vai apresentar também no produto especificação todo o procedimento que nós devemos fazer para instalação de software. Olha só, vai começar a apresentar esse software 4 files, tá, pessoal? E também aqui tem o arquivo PIT e as opções que mostram para a gente
aí selecionar no programa do Odin. E vai então mostrar para nós colocarmos o aparelho em modo download, como colocar o aparelho em modo download. Tá? Então vai pedir para nós conectar o cabo no computador. O Odin vai ficar aqui a marcação dele, mostrando que foi conectado o aparelho. Né? E logo após de ter feito tudo, toda a instalação de software novamente, olha que show! Vai solicitar que nós então demos um hard reset no aparelho, tá, pessoal? Então fica a dica aí. Toda vez que você passar um software em qualquer aparelho que seja, LG, Blue, da Asus, Samsung, você dê um hard reset após ter feito então, né, o novo software nesse aparelho. Então veja que também essa especificação, esse arquivo, é um arquivo muito importante. E enfim, nós vamos chegar no nosso troubleshoot. Tá? O troubleshoot, ele é o arquivo mais cobiçado aí na área de recuperação de placas avançadas. Por que ele vem a ser o arquivo mais cobiçado? Porque através dele nós conseguimos aí tensões, valores aí de tensões, nós conseguimos o bloco, nós conseguimos o layout da placa. Alguns manuais técnicos, o troubleshoot e o layout ele vem separado, mas na sua maioria eles vêm junto, no mesmo arquivo. Então nesse caso, nós vamos ter aqui o layout da placa. No layout da placa nós vamos encontrar cada componente deste que nós estamos vendo. Nós vamos saber se ele é um capacitor, se ele é um resistor, se é uma bobina, se é um diodo Zener, né? Se é um diodo TVS. Nós vamos então identificar cada componente na placa através do designer, através então do desenho dessa placa. Além disso, nós vamos encontrar os componentes que fazem parte dessa mesma linha em alguns manuais técnicos. Em outros manuais técnicos fica um pouco mais difícil de saber quem faz parte e quem não faz parte, mas também não é impossível e nós temos a missão de apresentar que não é impossível saber, tá? Então vou apresentar para vocês o troubleshoot. Na primeira página nós vamos ter aí o bloco, o diagrama, né? Diagrama em blocos. Então nós vamos ver que nós temos o processador, nós temos o PMIC, nosso Power Manager, o gerenciador de energia, as linhas que emanam dos mesmos, o nosso setor de RF aqui separado e assim por diante. Se nós irmos um pouco mais para baixo, nós vamos começar a ver o layout da nossa placa, o desenho da nossa placa. Veja que ela está virado dessa forma. Ó, pessoal. Note o desenho aqui no microscópio e veja que também lá está dessa maneira. Se você notar essa linha aqui, você consegue ver aqui também essa linha. E nós temos aqui a chave de volume mais e a chave de volume menos. E no layout nós temos aqui também a chave de volume mais e a chave de volume menos. Se nós dermos um zoom, veja que nós vamos conseguir identificar as numerações que tem logo aqui, ó. Ó, pessoal. Veja que aqui em cima, embaixo dessa blindagem, eu tenho um componente. E esse componente aqui no layout diz ser um C562. Se eu pegar esse código aqui, ó, C562, e abrir o part list, vir aqui em cima nessa guia, colocar C562, apertar Enter para pesquisar, veja que me deu o resultado de um capacitor cerâmico. Tá? Condensador e capacitor é a mesma coisa. Grave isto.
condensador e capacitor. É a mesma coisa. E esse capacitor, ele é um capacitor cerâmico. Mas suponhamos que eu removi ele daqui. Ou, por uma queda, perdeu-se esse componente. E eu não tenho outra placa. Lembra que eu mencionei aqui que através desse código nós conseguimos procurar, na maioria das vezes, e achar em outra placa esse mesmo componente? Então nós vamos copiar, e eu vou deixar para vocês esse site, que ele é um dos melhores sites para esse tipo de pesquisa, e vou então vir aqui e vou pegar o site para identificar, pessoal, tá? Para identificar esse componente, tá? Ou seja, para mim saber qual é a placa que eu consigo achar. É esse aqui, ó, pessoal, originalspartes.com.ua. E vou colar nessa primeira guia. E vou então pesquisar. Note que eu estou com a placa do G530. E aqui nessa primeira guia está me especificando qual é o modelo do celular. Note que é tudo da Samsung. Olha só. Tudo aparelho da Samsung também. E nessa segunda guia eu encontro o modelo do aparelho que tem esse capacitor que eu estou precisando. Vamos notar aqui que no modelo E2652 eu encontro, no modelo S7070 eu encontro, no tablet T110 eu encontro. Vamos ver aonde mais. Vamos encontrar também aqui, ó, no I8910 também eu encontro esse capacitor. No I9250, no S7272, o Galaxy AC3. Então, todos esse aparelho, até no S6102, o Galaxy Y, eu também consigo encontrar esse capacitor que eu estou precisando. Até no S3 e 9300. Então, nessa guia, apresenta os modelos do aparelho que eu vou encontrar esse capacitor. Na guia ao lado, eu encontro a numeração. Essa numeração é lá no layout da placa. Ou seja, é nessa guia aqui, ó. Ó, pessoal, vou abrir aqui para vocês. É no layout da placa que eu vou encontrar esse capacitor. Então, esse número que eu encontrei aqui, C146, aqui no layout, em algum lugar, eu vou encontrar o capacitor C146. Após eu ter identificado o capacitor, então eu vou pegar a outra placa desse aparelho, né? Desse aparelho aqui, ó, do E2652, vou achar, vou remover o capacitor e vou vir aqui e vou soldá-lo novamente, então, na placa. E perfeito, capacitor cerâmico pode ser soldado de qualquer lado aí na sua placa, na placa desse aparelho, tá, pessoal? E logo aqui, então, eu vou ter a descrição que ele realmente é um capacitor cerâmico e ao lado eu vou ter, então, as especificações, os valores desse capacitor. Então, é um site que serve aí de grande auxílio. Beleza, pessoal? E assim serve para qualquer outro componente, tá? Qualquer outro componente. Vamos supor aí, ó, que eu estou com esse filtro F102. Né? Vou identificá-lo ele aqui, ó. Note que eu tenho um capacitor virado. Eu tenho outro capacitor de pé 111 e o F, que é filtro 102. Eu vou no part list, vou escrever F102 e apertar o Enter e achei um filtro. E eu preciso desse código para saber se o site consegue me levar a algum lugar. Então vamos aqui em cima e vamos colar e pesquisar.
Veja, pessoal, que esse filtro aqui, o site já não conseguiu, aqui ó, o site já não conseguiu me passar a informação de onde eu consigo então para colocar aqui nesse local. Então, mediante as aulas que nós vamos tendo, nós vamos ir aprendendo a fazer então a leitura, procurar o datasheet desse componente para que a gente possa aí estar conseguindo encontrá-lo em alguma outra placa, se nós não temos a mesma no momento para fazer o reparo. Beleza? Aqui no layout ainda, nós vamos conseguir identificar um fluxograma. Note que ainda nós estamos aqui no layout da placa, tá? E aqui no troubleshoot, melhor dizendo, nós vamos conseguir ter acesso a um fluxograma. Aqui mostra os equipamentos que nós precisamos ter. Um osciloscópio é um aparelho caro, mas que serve de grande utilidade. Quem não tem, que invista então num bom multímetro. Claro que nunca vai chegar perto de um osciloscópio, mas um bom multímetro já vai conseguir te auxiliar aí no reparo de placas avançados, tá? Não serve aquele multímetro de 25, 30 reais que a gente compra aí nas casas elétricas. Tem que ser um multímetro digital bom para que a gente tenha aí medidas de precisão, tá bom, pessoal? Então nós vamos ter aí também pinças sendo solicitadas, chaves para abertura de aparelho, e nós vamos ter aqui uma boa estação de solda ou um bom ferro de solda, tá, pessoal? Que esquente bem aí a ponta e que a ponta ela seja uma ponta fina de preferência para você conseguir ter resultados excelentes, tá? E logo após nós vamos então ter acesso aos nossos fluxograma. O que seria o fluxograma? Fluxograma é um caminho traçado para identificar o problema. Ele serve de grande ajuda, só que ao mesmo tempo ele tem os seus segredos, né? E eu quero nessa primeira videoaula, que é uma demonstração, né, dessas pastas e desses arquivos que nós vamos estar aí estudando, eu quero apresentar para vocês. Power on é aparelho sendo ligado. Aqui, ó, pessoal, power on, aparelho aí sendo ligado. O aparelho chegou na sua bancada de trabalho, mas o aparelho não liga. Eu não posso simplesmente ficar aí agarrado ao manual técnico, achando que o manual técnico vai me dar todos os detalhes. Não. O manual técnico, ao mesmo tempo que ele serve de ajuda, ele serve também de atrapalho, tá? E eu falo isso aí com conhecimento de causa. Por quê? Porque se o aparelho não liga, ele está aí com um problema e eu devo iniciar a minha busca desse defeito não é colocando uma nova bateria no local. Não, eu devo colocar esse aparelho na minha fonte assimétrica, na minha fonte de bancada, para ver se a placa não está em curto. Porque se a minha fonte de bancada identificar que a placa está em curto, de nenhuma forma eu vou poder colocar outra bateria no local, porque se eu colocar uma outra bateria no local, eu vou estar jogando mais tensão ainda nesse aparelho, nessa placa, e vai ficar mais difícil de eu consertar ela. Então, o início de uma busca para a solução do defeito é eu conectar essa placa a uma fonte de bancada para saber se essa placa está em curto ou não está em curto. Observa no manual técnico que ele me diz o seguinte. Vamos copiar aqui, ó. Ó, você que não entende o inglês direito, né? Você não precisa entender do inglês, tem tradutor
você copia, vem no tradutor e cola. Aqui, ó. Tradutor online. O dispositivo não pode ligar. Aí eu vou voltar aqui no PDF. Então o fluxograma vai me levar aqui, ó, na flechinha para baixo. Olha só o que ele fala para mim fazer, pessoal. Ó, checar. Verifique a tensão da bateria. É mais do que 3,4 volts? Se tiver 3,5 volts, o Gram Prime não vai ligar. Tá? Os aparelhos, na maioria novos que estão vindo hoje, de alguns anos para cá, na verdade, nenhum aparelho tem capacidade aí de funcionar com a bateria com uma tensão de 3,4, 3,5 volts. Não tem. Ou seja, então o manual técnico já começou aqui passando uma informação que não é coerente, tá? Não é coerente, não é verídica com o funcionamento dessa placa. Essa placa só vai funcionar com uma tensão acima de 3,6. Tá? Para ela carregar, tem que ter uma tensão, para ela iniciar o ciclo de uma carga, tem que ter uma tensão pelo menos de 3,6 de tensão. Aí depois de 5, 10, 15 minutos, o aparelho vai começar a mostrar o raiozinho da bateria carregando novamente. Abaixo disso, não vai carregar e o aparelho não vai ligar também. Tá, pessoal? Não adianta. Então aqui nós já temos uma informação que não bate com uma recuperação excelente de placa. Então o primeiro segredo, esqueçam de 3,4 volts e trabalham acima de 3,6. Tem pessoas que confundem quando a gente fala voltagem e tensão. O termo correto, a palavra correta de nós se dirigirmos a isso é tensão. 3,4 de tensão, 3,6 de tensão, 3,8 de tensão, mas tensão e voltagem é a mesma coisa quando nós falamos desse assunto. Tá bom, pessoal? Aí o que ele fala para nós fazer? Não tem esses 3,4. Então pede, olha aqui, ó. Vamos copiar e vamos colar. Carregar a bateria. Pede então para a gente carregar a bateria. Só que se eu carregar essa bateria até 3,4 de tensão, o aparelho não vai continuar ligando. Eu vou ter que dar uma carga na bateria acima de 3,6 para que esse aparelho pelo menos dê sinal de vida. Tá? Uma dica: evitem de carregar, de dar choque na bateria acima de 5 minutos com a sua fonte de bancada, porque senão ela vai queimar, tá? Ela vai ficar desregulada e você pode até danificar aparelhos acreditando que essa sua fonte de bancada ela está agindo com uma tensão correta, tá bom? Então evitem, ok? Comprem carregador universal, esses carregador de parede, coloque, adaptem para vocês darem choque na bateria direto com o carregador ligado aí então na tomada de parede ou uma extensão aí externa, tá bom? Mas evitem de estragar a fonte de bancada de vocês. Ok, yes, tem essa tensão. Vamos colocar aqui, ó, vamos trabalhar com acima de 3,7, tá? Tem 3,7 de tensão na bateria. O manual técnico, ele não pediu para você fazer o teste na fonte assimétrica. Mas você precisa fazer o teste na fonte de bancada antes de colocar outra bateria, antes de dar a carga na bateria e voltar à placa novamente. Então você fez o teste, a placa não está em curto, mas não está ligando, né? Você vai continuar o fluxograma. Agora, se a placa estiver em curto, esse fluxograma aqui, ele 20% não vai servir de um auxílio para a identificação desse problema. E eu gostaria de provar para você isso. Primeiro, a bateria tem tensão. Yes, sim.
Então ele pede para nós checar o power. A chave do power, essa aqui, ó. Olha só. Está pedindo para nós checar a chave do power. Se acaso estiver anormal, então o que solicita o nosso fluxograma? Vamos ver aqui. Solicita para a gente alterar então a chave de energia e tentar novamente para que funcione, né, esse aparelho. Mas ok, está tudo ok a chave de energia. Mas também não explicou, pessoal, como que eu faço o teste dessa chave do power, né? Como que eu verifico se ela está boa ou se ela está ruim, se ela está aberta, se ela está danificada. Mas ele pediu para mim continuar aí o fluxograma. E após eu ter ok, ela está boa, sim, está perfeita. Então o manual, ele vai, ó, pedir para mim fazer isso aqui, ó. Vamos copiar aqui. Meu programa aqui, ele está pedindo aqui, ó, pessoal, para eu, quando pulso a chave do power, né, se eu escuto algum áudio. Se o som com o alto-falante, o speaker aqui conectado, se o som é emitido. Porém, se o som está sendo emitido, então é para mim verificar a frontal, a minha LCD, porque ela pode estar queimada, tá? Ela pode estar queimada. Só que se eu não escuto áudio nenhum, eu não estou escutando áudio nenhum, não está ligando, tem nada ligando. Está pedindo para mim checar o U409. O que seria esse U409? O código, esse código aqui, ele nos leva, todo esse código, para o desenho, o layout da placa. E no layout eu já encontrei um U409. Note que ele está aqui, ó, ao lado de bobinas grandes, capacitores grandes, resistores, enfim. Então consigo identificar ele aqui, ao lado de vários componentes. Então tudo me leva a entender que ele é o PMIC, o Power Manager, tá? Então me levou para lá. Está pedindo para mim checar dois componentes. Que componentes são esses? C448 e C449, se tem 1.15 de tensão, de voltagem nesses dois capacitores. Vamos ver se nós identificamos ele. C448, vamos colocar aqui em cima, C448 e 449. Ao pulsar o Enter, ele vai vasculhar, ele vai encontrar esses capacitores para nós. Tá? C448, vamos lá em cima. E note que às vezes vai ser impossível dele conseguir encontrar para nós. O que nós devemos fazer então? Veja que ele está dizendo U409. Vamos lá no desenho da placa e dentro de 9, vamos dar o zoom e vamos próximo dele, próximo do U409, vamos identificar o capacitor 448 e 449. Veja que eu já identifiquei, está logo aqui acima. Nós temos 1, 2, 3, 4 capacitores aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Logo acima nós temos 2L, que é bobina, ou seja, indutores. E acima das bobinas nós temos 3 capacitores. 2 faz parte do fluxograma e 1 nós vamos descartar, que é o maior. Porém, o C448 está aqui, perto do U409, que é o gerenciador de energia. E o C449 está aqui. Então eu achei os dois capacitores. Vou voltar novamente no fluxograma. E ele pede, pessoal,
E ele está pedindo para mim ver se tem 1,15 de tensão aqui. Só que, se essa placa aqui não estiver passando nada de energia nela, eu não vou conseguir medir essa tensão, porque ela é uma tensão secundária. Ou seja, ela é uma tensão que só vai estar presente aqui nesses dois componentes, que ela vem aqui do PMIC, do Power Manager, é ele que emana essas tensões, após eu pressionar a chave do Power e haver uma passagem de corrente, porque é tensão de saída. Tá? Veja aqui ó, no microscópio, vou mostrar para vocês. Olha só, ela está vindo para cá, está entrando então aqui no nosso PM, no nosso PMIC, tá? Então só vou conseguir essas tensões de 1,15 se ao eu pulsar a chave do Power, o nosso PMIC responder e enviar as tensões aqui para esses dois capacitores. A caso contrário, eu não vou achar essas tensões. Se eu colocar a fonte de bancada ou uma bateria, tá, com 3,7 volts ou maior, né, 4,2 aí o máximo, que é uma bateria totalmente carregada, sem pulsar a chave do Power, eu não vou encontrar 1,15 de tensão. Aí não adianta eu remover esses capacitores, não adianta eu remover aí ou ir lá já ressoldando o PMIC, como eu vejo muitas pessoas fazerem, não adianta, porque o problema é que não está acionando essa placa, não há uma passagem de corrente secundária nessa placa. Beleza, pessoal? Então essa tensão é uma tensão secundária. Ela precisa ser pulsado a chave do Power para que haja então as tensões nesses dois componentes. Tá? Então fica aí mais um segredo, que só encontra essa tensão se houver circulação de corrente nessa placa após eu pulsar a chave do Power. Beleza? Se eu pulsei a chave do Power, mesmo assim não há imagem na LCD, não há nada, e está chegando 1,15 de tensão, tá? Tá chegando 1,15 de tensão, ou eu pulso a chave do Power e coloco as ponteiras do multímetro aqui em escala de 20 volts e encontro 1,15 de tensão, mas o aparelho ele não liga, ele não faz mais nada, ele fica travado. Então, o que vai acontecer? Está pedindo para eu checar o U5004, que é um ponto teste TP 405, tá? Se tem 1,8 volts. Vamos de atrás então desse TP 405. Se eu abaixar aqui, ó, eu vou encontrar um desenho de todos esses componentes aonde possivelmente está na placa. Então veja ó, que eu encontrei o U409, encontrei o capacitor 448 que nós vasculhamos para encontrar, né? E agora aqui ao lado, ó, eu consigo identificar o TP, que é o ponto teste 405. Está entre esses dois componentes aqui, ó, digitais. Tá? E note que o ponto teste, pessoal, vou dar um zoom aqui para você ver, ele é uma bolinha dourada que tem aí, né, em vários locais aí da placa. E às vezes o pessoal confunde aí com GND, né, com o Terra, mas na verdade é na sua maioria, tá? TP, pontos teste. Então esse ponto teste aqui, o fluxograma pede para mim ver se tem 1,8 de tensão passando nele, tá? Se tem, né, para o nosso aí processador, para ele processar as informações aí e ligar o aparelho com sucesso. Só que eu preciso também da tensão secundária, tá? Para que haja aí 1,8 de tensão aqui, não é só colocar a bateria ou a fonte de bancada e vai ter 1,8 aqui. Não, eu preciso pulsar a chave do Power para me encontrar essa tensão. Tá bom, pessoal? E
Se acaso não encontrar essa tensão, mesmo pulsionando a chave do power, então ele pede para mim trocar ou ressoldar o U409. Né? E o que é o U409? Nós temos aqui ele, ó, pessoal. É o nosso Power Manager, tá? O nosso gerenciador de energia. Fez todos esses testes, não encontrou tensão nesses componentes pulsando a chave do power, então nós temos um problema aqui no nosso gerenciador de energia. Beleza? Então nas próximas videoaulas eu vou estar mostrando na prática, mas primeiro aí nós temos que ter uma base aí teórica, né, de como que funciona todos esses percursos. Então vai o segredo. Se você está tentando procurar essas tensões sem pulsar a chave do power, você não vai encontrar nenhuma na placa, tá bom, pessoal? E assim segue o fluxograma, né? Inicial, tá bloqueado, o SW não está passando, ele está ligando, mas está travando em 0.09, 0.10, então ele não está subindo o software, há um problema de software ou também há um problema em algum componente que faz parte da tensão secundária que não está deixando esse aparelho ligar. E ele vai fazer a divisão, né? Charging, parte, não carrega. Então nós vamos vasculhar alguns componentes. Para isso serve o troubleshoot, tá? Para isso serve os layouts da placa. E ele vai então auxiliar, né, diversas coisas separando tudo. Beleza, pessoal? Então essa aí foi uma aula demonstrativa dos nossos arquivos que vem todo o manual técnico, né, que nós baixamos na sua maioria, perdão, não são todos, são a maioria, tá? E esses modelos mais novos que nós temos aí, nós temos que se basear no que nós aprendemos com esses manuais disponíveis para que a gente identifique os setores. Então, lá naquelas placas, enquanto nós não temos à disposição os manuais técnicos dos modelos mais atualizados em nossos dias atuais. Beleza? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula, que já foi uma videoaula mais demonstrativa dos arquivos. E nas próximas videoaulas, nós então vamos já começar aí a falar dos componentes analógicos e dos componentes digitais, para depois nós passarmos a entender melhor as medições e os blocos separados aí nos manuais técnicos. Um forte abraço aí a todos vocês, fiquem com Deus.